Bom dia a todas. Vamos iniciar aqui a nossa leitura, desejando uma excelente semana também, porque hoje é segunda-feira. Estamos fazendo nesta sala, porque a Sheila me informou que não seria possível fazer no Zoom. Já expliquei lá no grupo que essa sala tem espaço para 6 pessoas, né? Está sendo usada aí numa emergência. Mas fiquem tranquilas, está sendo gravado. Já iniciei, inclusive, a gravação. E nós paramos na vez passada na parte 3 do quinto capítulo. Então, só recapitulando aqui, estamos no capítulo 5, cura e integridade, que gerou bastante discussão ali no grupo, né? Fiquei muito feliz com isso, inclusive. Eu acho que a frase que chefia esse capítulo é: o Espírito Santo é incapaz de arrogância. Outra frase que também pegou bastante: curar é fazer feliz, né? Então vamos de parte 4, né? Ensinando e curando. A minha ideia é finalizar o quinto capítulo hoje. Vamos ver se damos conta, tá? Então vamos começar. O que o medo escondeu ainda é parte de ti. Unir-te à expiação é o caminho para sair do medo. O Espírito Santo te ajudará a reinterpretar tudo o que percebes como amedrontador e te ensinará que só o que é amoroso é verdadeiro. Aqui já temos uma pérola. Inclusive, Teresa de Ávila fala sobre isso, né? Só o que é amoroso é verdadeiro. O que interessa é o amor. A verdade está além da tua capacidade de destruir, mas inteiramente dentro da tua capacidade de aceitar. Ela te pertence porque, como uma extensão de Deus, tu a criaste com ele. É tua porque é parte de ti, exatamente como és parte de Deus, porque ele te criou. Nada que seja bom pode ser perdido porque vem do Espírito Santo, a vós pela criação. Nada que não seja bom nunca foi criado e, portanto, não pode ser protegido. Essa aqui vale repetir. Nada que não seja bom nunca foi criado e não pode ser protegido. A expiação é a garantia da segurança do reino e a união da filiação é a sua proteção. O ego não pode prevalecer contra o reino, porque a filiação é unida. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo para que sejam um, o ego se desvanece e é desfeito. Olhem isso. Na presença daqueles que ouvem o chamado do Espírito Santo, o ego se desfaz. O que o ego faz, ele guarda para si mesmo e assim ele é sem força. Sua existência não é compartilhada. Ele não morre meramente, nunca nasceu. O nascimento físico não é o início, é uma continuação. Tudo o que continua já nasceu. Aumentará à medida em que estejas disposto a devolver a parte não curada da tua mente, a parte superior, devolvendo-a sem divisões à criação. Eu vim para dar-te o fundamento, de modo que os teus pensamentos possam realmente fazer com que sejas livre. Tu tens carregado a carga de ideias não compartilhadas, que são por demais fracas para aumentarem, mas tendo-as feito, não tens reconhecido como desfazê-las. Tu não podes cancelar sozinho os teus erros passados. Eles não desaparecerão da tua mente sem a expiação, um remédio que não foi feito por ti. A expiação tem que ser compreendida como um ato puro de compartilhar. Foi isso que quis dizer quando mencionei que, mesmo nesse mundo, é possível escutar uma única voz. Se és parte de Deus e a filiação é una, não podes te limitar ao ser que o ego vê. Nós não podemos nos limitar ao ego, olhem isso. Todos os pensamentos amorosos mantidos em qualquer parte da filiação pertencem a todas as partes. São compartilhados porque são amorosos. Peraí, a Raquel entrou. Compartilhar é o modo de Deus criar e também o teu. O ego pode te manter exilado do reino, mas no próprio reino ele não tem nenhum poder. Mais uma pérola, né? No reino, o ego não tem nenhum poder. As ideias do espírito não deixam a mente que as pensa, nem podem conflituar umas com as outras. Todavia, as ideias do ego podem conflituar, porque ocorrem em níveis diferentes e também incluem pensamentos opostos no mesmo nível. É impossível compartilhar pensamentos opostos. Tu só podes compartilhar os pensamentos que são de Deus e que Ele guarda para ti, pois deles é o reino do céu. O resto permanece contigo até que o Espírito Santo os tenha reinterpretado à luz do reino.
fazendo com que eles também sejam dignos de serem compartilhados. Quando estiverem suficientemente purificados, ele permitirá que tu os dês. A decisão de compartilhá-los é a sua purificação. Eu ouvi uma única voz porque compreendi que não poderia espiar por mim mesmo sozinho. Escutar uma só voz implica a decisão de compartilhá-la de modo a ouvi-la tu mesmo. A mente que estava em mim ainda é irresistivelmente atraída por todas as mentes criadas por Deus, porque a integridade de Deus é a integridade do seu Filho. Não podes ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te, não mantenhas nada contra ele, ou a manterás contra ti mesmo. Esse é o significado de voltar a outra face. Eu vou ler de novo, porque se voltar a outra face, na minha humilde concepção, é com bastante respeito e cuidado que eu vou falar isso. Eu sempre achei isso aqui muito mal interpretado. Tá? Mostra-lhe. Deixa eu só adicionar a Ana aqui. O pessoal vai entrando, eu vou colocando na tela para vocês não acharem que eu estou ignorando, tá? Porque senão vocês ficam aqui nos bastidores. Não pode ser ferido e não queres mostrar ao teu irmão coisa alguma, exceto a tua integridade. Mostra-lhe que ele não pode ferir-te, porque isso é uma ilusão, né, que ele está dizendo aqui. E não mantenhas nada contra ele, ou a manterás contra ti mesmo. Então, se considerar ferido é uma ilusão, e achar que o outro te feriu também é uma ilusão, porque nós somos irmãos. E aí, a gente precisa não manter nada contra o irmão, ou estaremos mantendo contra nós mesmos. Esse é o significado do voltar à outra face. Eu achei isso aqui muito interessante. Depois, nós temos um limite aqui de gravação, tá? Mas nós podemos daí, vocês podem se posicionar a esse respeito, ou não, né? Não é obrigado. Mas eu achei muito legal isso aqui. Né? O voltar à outra face geralmente não é como a gente pensa. O ensino é feito de muitas formas, sobretudo pelos exemplos. Ensino deve ser cura, porque ao compartilhar de ideias e o reconhecimento de que compartilhar ideias é fortalecê-las. Eu não posso esquecer minha necessidade de ensinar o que aprendi, que surgiu em mim porque eu aprendi. Ah, isso aqui, quem é professor sabe, isso aqui é lindo. Eu apelo a ti para que ensines o que tens aprendido, porque fazendo isso podes confiar no que aprendeste. Fazes com que o que tu aprendeste seja digno de confiança em meu nome, porque meu nome é o nome do Filho de Deus. O que eu aprendi eu te dou gratuitamente, e a mente que estava em mim regozija-se à medida em que escolhes ouvi-la. O Espírito Santo espia em todos nós através do desfazer, e assim ergue a carga que colocaste na tua mente. Seguindo, és conduzido de volta a Deus, onde é o teu lugar. E como podes achar o caminho, exceto levando o teu irmão contigo? A minha parte na expiação não está completa, até que te unas a ela e as dês a outros. E a dês a outros, né? Como ensinas, assim aprenderás. Quem é professor sabe muito bem disso. Maravilhoso. Eu nunca te deixarei ou abandonarei, porque abandonar-te seria abandonar a mim mesmo e a Deus que me criou. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tu abandonas a ti mesmo e a Deus se abandonas a qualquer um dos teus irmãos. Tens que aprender a vê-los como são e compreender que pertencem a Deus assim como tu. Como poderias tratar melhor um irmão, exceto dando a Deus o que é de Deus? Lindo isso. A expiação te dá o poder de uma mente curada, mas o poder de criar é de Deus. Por conseguinte, aqueles que foram perdoados têm que se devotar em primeiro lugar à cura, porque tendo recebido a ideia da cura, precisam dá-la para mantê-la. O pleno poder da criação não pode ser expresso enquanto qualquer uma das ideias de Deus estiver longe do reino. A vontade conjunta da filiação é o único criador que pode criar como Pai, porque só o que é completo pode pensar de modo completo e ao pensamento de Deus não falta nada. Em tudo o que pensas que não seja pelo Espírito Santo, algo está faltando. Como podes tu, que és tão santo, sofrer? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz, né? Todo o teu passado, exceto a sua beleza, se foi e nada ficou além de uma bênção. Eu guardei toda a tua benignidade, todos os pensamentos de amor que jamais tiveste. Eu os tenho purificado dos erros que escondiam a luz que estava neles e os tenho conservado para ti na radiância perfeita que lhes é própria. Eles estão além da destruição e além da culpa. Vieram do Espírito Santo dentro de ti, nós sabemos que o que Deus cria é eterno. Tu podes de fato partir em paz, porque eu tenho te amado como amei a mim mesmo. Tu vais com a minha bênção e pela minha bênção. Mantém-na e compartilha-a para que possa ser sempre nossa. Eu coloco a paz de Deus no teu coração e nas tuas mãos para manteres e compartilhares.
O coração é puro para mantê-la e as mãos são fortes para dá-la. Nós não podemos perder. Meu julgamento é tão forte quanto a sabedoria de Deus, em cujo coração e em cujas mãos nós temos o nosso ser. As crianças quietas de Deus são os seus filhos abençoados. Os pensamentos de Deus estão contigo. Parte 5. O uso da culpa pelo ego. Talvez alguns de nossos conceitos venham a ser mais claros e mais significativos em termos pessoais se o uso da culpa pelo ego for esclarecido. O ego tem um propósito, assim como o Espírito Santo. O propósito do ego é o medo, porque só quem tem medo pode ser egotista. A lógica do ego é tão impecável quanto a do Espírito Santo, porque a tua mente tem ao seu dispor os meios para ficar do lado do céu ou da terra, conforme elegeres. No entanto, mais uma vez lembra-te que ambos estão em ti. No céu não há culpa, porque o reino é atingido através da expiação que te liberta para criar. A palavra criar é apropriada aqui porque, uma vez que o que tens feito seja desfeito pelo Espírito Santo, o resíduo abençoado é restaurado e continua, portanto, na criação. O que é verdadeiramente abençoado é incapaz de dar origem à culpa e não pode deixar de dar origem à alegria. Isso torna invulnerável para o ego, porque a sua paz é inexpugnável. É invulnerável à ruptura, porque é íntegro. A culpa sempre produz uma ruptura. Qualquer coisa que engendre medo divide, porque obedece à lei da divisão. Se o ego é o símbolo da separação, é também o símbolo da culpa. A culpa é mais do que apenas algo que não é de Deus. É o símbolo do ataque a Deus. Esse conceito é totalmente sem significado, exceto para o ego, mas não subestimes o poder da crença do ego. É dessa crença que realmente brota toda a culpa. O ego é a parte da mente que acredita em divisão. Como poderia uma parte de Deus se desligar sem acreditar que o está atacando? Falamos anteriormente do problema da autoridade que está no conceito da usurpação do poder de Deus. O ego acredita que é isso que fizeste, porque acredita que ele é o que tu és. Se te identificas com o ego, tens que te perceber como se fosses culpado. Sempre que respondes ao teu ego, vais experimentar culpa e temer punição. O ego é bem literalmente um pensamento amedrontador. Por mais ridícula que possa ser a ideia de atacar a Deus para a mente sã, nunca te esqueças de que o ego não é são. Representa um sistema delusório e fala por ele. Escutar a voz do ego significa que acreditas que é possível atacar a Deus e que uma parte de Deus foi arrancada por ti. O medo da retaliação vinda de fora é decorrência disso, porque a severidade da culpa é tão aguda que tem que ser projetada. O que quer que seja que aceites em tua mente tem realidade para ti. É a tua aceitação que o faz real. O que quer que aceitemos na nossa mente tem realidade para nós. Sintonizas o ego em tua mente, a tua permissão para que ele entre, faz dele a tua realidade. Isso é assim porque a mente é capaz de criar a realidade ou fazer ilusões. Eu disse anteriormente que tu precisas aprender a pensar com Deus. Pensar com ele é pensar como ele. Isso engendra alegria, não culpa, porque é natural. A culpa é um sinal seguro de que o teu pensamento não é natural. O pensamento não natural será sempre acompanhado pela culpa, porque é uma crença no pecado. O ego não percebe o pecado como uma falta de amor, mas como um ato indubitável de agressão. Isso é necessário para a sobrevivência do ego, porque logo que considerares o pecado como uma falta, irás automaticamente tentar remediar a situação. E terás sucesso. O ego considera isso como uma condenação, mas tens que aprender a considerar como liberdade. A mente sem culpa não pode sofrer. Sendo sã, a mente cura o corpo porque ela foi curada. A mente sã não pode conceber a enfermidade porque não pode conceber ataque a qualquer pessoa ou qualquer coisa. Eu disse antes que a enfermidade é uma forma de mágica. Poderia ser melhor dizer que é uma forma de solução mágica. O ego acredita que punindo-se vai atenuar a punição de Deus. Entretanto, mesmo nisso, ele é arrogante. Atribui a Deus uma intenção de punir e então toma essa intenção como sua própria prerrogativa. Tenta usurpar todas as funções de Deus como as percebe, porque reconhece que só a aliança total pode ser confiável. O ego não pode se opor às leis de Deus, assim como tu também não podes, mas pode interpretá-las de acordo com o que quer, assim como tu. Essa é a razão pela qual a questão, o que é que queres, tem que ser respondida. Tu a estás respondendo a cada minuto e a cada segundo, e cada momento de decisão é um julgamento que pode ser tudo, menos sem efeito. Seus efeitos seguir-se-ão automaticamente até que a decisão seja mudada. Lembra-te, porém, que as alternativas em si são inalteráveis.
O Espírito Santo, como o ego, é uma decisão. Juntos constituem todas as alternativas que a mente pode aceitar e obedecer. O Espírito Santo e o ego são as únicas escolhas abertas para ti. Deus criou uma delas e não podes erradicá-la. Tu fizeste a outra, então podes. Só o que Deus criou é irreversível e imutável. O que fizeste sempre pode ser mudado, porque quando não pensas como Deus, não estás realmente pensando em absoluto. Ideias delusórias não são pensamentos reais, muito embora possa acreditar nelas. Mas estás errado. A função do pensamento vem de Deus e está em Deus. Como parte do seu pensamento, não podes pensar a parte dele. O pensamento irracional é pensamento desordenado. O próprio Deus ordena o teu pensamento porque o teu pensamento foi criado por ele. Os sentimentos de culpa são sempre um sinal de que não sabes disso. Eles mostram também que acreditas que podes pensar a parte de Deus e queres fazê-lo. Todo pensamento desordenado é acompanhado de culpa na sua concepção, e a sua continuação é mantida por ela. A culpa é inescapável para aqueles que acreditam que ordenam seus próprios pensamentos, e, portanto, têm que obedecer os ditames que eles impõem. Isso os faz sentir responsáveis pelos seus erros, sem reconhecer que, ao aceitar essa responsabilidade, estão agindo irresponsavelmente. Se a única responsabilidade do trabalhador de milagres é aceitar a expiação para ti mesmo, e eu te asseguro que é, então a responsabilidade por o que é expiado não pode ser tua. O dilema não pode ser resolvido a não ser pela aceitação da solução do desfazer. Tu serias responsável pelos efeitos de todos os teus pensamentos errados se eles não pudessem ser desfeitos. O propósito da expiação é salvar o passado apenas em forma purificada. Se aceitas o remédio para o pensamento desordenado, remédio cuja eficácia está além da dúvida, como podem os seus sintomas permanecer? A continuidade da decisão de permanecer separado é a única razão possível para a continuação dos sentimentos de culpa. Nós dissemos isso antes, mas não enfatizamos os resultados destrutivos da decisão. Qualquer decisão da mente vai afetar tanto o comportamento quanto a experiência. O que queres, tu esperas. Isso não é delusório. A tua mente, de fato, faz o teu futuro e o devolverá à criação plena a qualquer momento, se aceitares em primeiro lugar a expiação. No instante em que tiveres feito isso, ela também retornará à criação plena. Tendo desistido do teu pensamento desordenado, a ordem apropriada do pensamento vem a ser bastante aparente. Parte 6. Tempo e eternidade. Deus, em seu conhecimento, não está esperando, mas seu reino fica destituído enquanto tu esperas. Todos os filhos de Deus estão esperando pelo teu retorno, assim como estás esperando pelo deles. O atraso não importa na eternidade, mas é trágico no tempo. Tens optado por estar no tempo em vez de estar na eternidade, por conseguinte, acreditas que estás no tempo. Porém, a tua opção tanto é livre quanto pode ser alterada. Tu não pertences ao tempo. O teu lugar é só na eternidade, na qual o próprio Deus te colocou para sempre. Os sentimentos de culpa são os preservadores do tempo. Eles induzem aos medos da retaliação ou abandono e assim garantem que o futuro será como o passado. Essa é a continuidade do ego. Isso dá ao ego um senso falso de segurança por acreditar que não podes escapar disso. Mas podes e tens que fazê-lo. Deus te oferece em troca a continuidade da eternidade. Quando escolhes fazer essa troca, simultaneamente trocarás culpa por alegria, perversidade por amor e dor por paz. Meu papel é apenas desacorrentar a tua vontade e libertá-la. Teu ego não pode aceitar essa liberdade, vai se opor a ela em todos os momentos possíveis e de todos os modos possíveis. E como tu és aquele que o fez, reconheces o que ele pode fazer, porque lhe deste o poder de fazê-lo. Lembra-te sempre do reino e lembra-te que tu, que és parte do reino, não podes estar perdido. A mente que estava em mim está em ti, pois Deus cria com perfeita equidade. Permite que o Espírito Santo sempre te lembre a sua equidade e deixa que eu te ensine como compartilhá-la com os teus irmãos. De que outro modo pode te ser dada a chance de reivindicá-la para ti? As duas vozes falam em nome de diferentes interpretações da mesma coisa, simultaneamente ou quase simultaneamente, pois o ego sempre fala primeiro. Interpretações alternadas eram desnecessárias até que foi feita a primeira. O ego fala em julgamento e o Espírito Santo reverte essa decisão quase do mesmo modo que um tribunal superior tem o poder de reverter as decisões de um tribunal inferior nesse mundo. As decisões do ego estão sempre erradas porque são baseadas no erro e são tomadas para mantê-lo. Nada do que o ego percebe é corretamente interpretado. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito, como até mesmo as interpreta como testemunha de si mesmo. Olha que vergonha alheia isso. Não só o ego cita as escrituras em função do seu propósito e as interpreta como testemunha de si mesmo. Quem nunca fez isso?
A Bíblia é algo amedrontador no julgamento do ego. Percebendo-a como assustadora, ele a interpreta de modo amedrontador. Estando com medo, tu não apelas para a Corte Suprema, porque acreditas que o seu julgamento também será contra ti. Existem muitos exemplos de como as interpretações do ego são enganadoras, mas alguns poucos serão suficientes para mostrar como o Espírito Santo pode reinterpretá-las à sua própria luz. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Ele interpreta significando que o que consideras que vale a pena cultivar, vais cultivar em ti mesmo. O teu julgamento acerca do que tem valor faz com que tenha valor para ti. A mim pertence a vingança, diz o Senhor. É facilmente reinterpretado se te lembrares que as ideias só aumentam quando são compartilhadas. A declaração enfatiza que a vingança não pode ser compartilhada. Entrega então ao Espírito Santo, que vai desfazê-la em ti, porque ela não pertence à tua mente, que é parte de Deus. E visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta gerações, né? Interpretação do ego, essa é particularmente maliciosa. Vem a ser meramente uma tentativa de garantir a sobrevivência do próprio ego. Para o Espírito Santo, a declaração significa que nas gerações futuras, ele ainda pode reinterpretar o que as gerações anteriores tinham compreendido equivocadamente, e assim libertar os pensamentos da capacidade de produzir medo. Porque essa frase aqui, ainda que esteja dizendo que o Senhor visita a iniquidade, ela traz medo, né? E aqui ele está dizendo que não. É para libertar a pessoa, não para aprisionar. Os ímpios, no entanto, perecerão. Vem a ser uma declaração da expiação se a palavra perecer for compreendida como ser desfeito. Todo pensamento sem amor tem que ser desfeito. Uma palavra que o ego não pode nem sequer compreender. Para o ego, ser desfeito significa ser destruído. O ego não será destruído porque é parte do teu pensamento, mas porque não é criativo e, portanto, não compartilha. Ele será reinterpretado para libertar-te do medo. A parte da tua mente que tens dado ao ego apenas voltará para o reino, que é o lugar onde toda a tua mente está em casa. Podes atrasar a plenitude do reino, mas não podes introduzir nele o conceito do medo. Tu não precisas ter medo de que a Corte Suprema vá condenar-te. Ela simplesmente dispensará o caso contra ti. Não pode haver nenhum processo contra uma criança de Deus e toda testemunha em favor da culpa nas criações de Deus está cometendo falso testemunho contra o próprio Deus. Com contentamento, apela à Corte Suprema do próprio Deus a favor de tudo aquilo em que acreditas, porque ela fala por ele e, portanto, fala verdadeiramente. Ela arquivará o processo contra ti, por mais que o tenhas construído com cuidado. Podes ter planejado o teu caso à prova de tudo, mas não à prova de Deus. Olha que legal isso. O Espírito Santo não o ouvirá, porque só pode testemunhar verdadeiramente. Seu veredicto sempre será: teu é o reino, porque ele te foi dado para lembrar-te do que tu és. Estamos no mês de Elul, Rosh Hashanah é logo agora em setembro, né? Faltam poucas semanas, e aqui está falando de tribunal. E o processo é sempre arquivado. O processo contra nós é arquivado, porque o caso é a prova de tudo, mas não a prova de Deus. Achei sensacional isso aqui. Quando eu disse, eu vim como uma luz para o mundo, quis dizer que eu vim para compartilhar a luz contigo. Lembra-te da minha referência ao vidro escuro do ego e lembra-te também de que eu disse, não olhes para lá. Ainda é verdadeiro para onde olhas para achar a ti mesmo. Ainda é verdadeiro que onde olhas para achar a ti mesmo, cabe a ti decidir. A tua paciência com o teu irmão é a tua paciência contigo mesmo. Uma criança de Deus não merece paciência? Eu te mostrei paciência infinita, porque a minha vontade é a vontade do nosso Pai, de quem eu aprendi a paciência infinita. A sua voz estava em mim assim como está em ti, falando pela paciência, para com a filiação em nome do teu Criador. Agora precisas aprender que só paciência infinita produz efeitos imediatos. Esse é o caminho no qual o tempo é trocado pela eternidade. A paciência infinita invoca amor infinito e, ao produzir resultados agora, torna o tempo desnecessário. Dissemos muitas vezes que o tempo é um instrumento de aprendizado a ser abolido quando não mais for útil. O Espírito Santo, que fala por Deus no tempo, também sabe que o tempo é sem significado. Ele te lembra disso a cada momento que passa, porque a sua função especial é devolver-te à eternidade, lá permanecer para abençoar as tuas criações. Ele é a única bênção que podes dar verdadeiramente, porque ele é verdadeiramente abençoado. Porque ele te foi dado livremente por Deus, tens que dá-lo assim como o recebeste. Parte 6, a decisão a favor de Deus. Tu realmente acreditas que podes fazer uma voz capaz de abafar a voz de Deus? Olha o delírio, né?
Realmente acreditas que podes imaginar um sistema de pensamento que possa separar-te dele? Realmente acreditas que és capaz de planejar a tua segurança e a tua felicidade melhor do que ele? Tu não precisas ser nem cuidadoso nem descuidado. Precisas simplesmente lançar sobre ele os teus cuidados, porque ele tem cuidado por ti. Deus cuida de ti porque te ama. A sua voz lembra-te sempre que toda a esperança é tua devido ao seu cuidado. Tu não podes escolher escapar do seu cuidado porque não é essa a sua vontade, mas podes escolher aceitar o seu cuidado e usar o poder infinito do seu cuidado a favor de todos aqueles que ele criou através dele. Existiram muitos que curaram, mas não curaram a si mesmos. Não moveram montanhas pela sua fé, porque esta não era íntegra. Alguns curaram os doentes algumas vezes, mas não ressuscitaram os mortos. A não ser que o curador cure a si mesmo, não pode acreditar que não há ordens de dificuldades em milagres. Ele não aprendeu que cada mente criada por Deus é igualmente digna de cura, porque Deus a criou íntegra. Apenas te é pedido que devolva a mente a Deus tal como ele a criou. Ele só te pede o que te deu, sabendo que essa doação vai curar-te. A sanidade, a integridade e a sanidade dos teus irmãos é a tua. Porque deverias escutar os incessantes chamados insanos que pensas que te são dirigidos, quando podes saber que a voz daquele que fala por Deus está em ti? Deus te entregou o seu espírito e pede-te que entregues o teu a ele. É vontade de Deus manter o teu espírito em perfeita paz, porque tu e ele são um em mente e espírito. Excluir-te da expiação é a última defesa do ego para a sua própria subsistência. Reflete tanto a necessidade de separar do ego quanto a tua disposição para apoiar essa separação. Essa disponibilidade significa que não queres ser curado. Mas o momento é agora. Não te foi pedido que executasses por ti mesmo o plano da salvação, porque, como eu te disse antes, remédio não poderia ser feito por ti. O próprio Deus te deu a correção perfeita para tudo que fizeste, que não esteja de acordo com a sua santa vontade. Estou fazendo com que o plano de Deus seja perfeitamente explícito para ti e também vou te dizer qual é a tua parte nele, como é urgente que ela seja cumprida. Deus chora diante do sacrifício das suas crianças que acreditam que estão perdidas para ele. Olha isso. Deus chora diante do sacrifício das suas crianças que acreditam que estão perdidas para ele. Sempre que não estás totalmente alegre é porque reagiste com falta de amor em relação a uma das criações de Deus. Percebendo isso como pecado, tu passas a ser defensivo porque esperas ataque. A decisão de reagir desse modo é tua e pode, portanto, ser desfeita. Não pode ser desfeita pelo arrependimento no sentido usual, porque isso implica culpa. Se te permite sentir culpa, vais reforçar o erro em vez de permitires que seja desfeito para ti. A decisão não pode ser difícil. Isso é óbvio se reconheces que já tens que ter tomado a decisão de não ser totalmente feliz, se é assim que te sentes. Portanto, o primeiro passo para desfazer isso é reconhecer que tu ativamente decidiste errado, mas podes, de forma igualmente ativa, decidir outra coisa. Isso aqui é muito legal. Ser muito firme contigo mesmo nisso e permanece plenamente ciente de que o processo de desfazer, que não vem de ti, está, apesar de tudo, dentro de ti, porque Deus o colocou aí. A tua parte é meramente fazer voltar o teu pensamento ao ponto no qual o erro foi feito e entregá-lo em paz à expiação. Dizes isso a ti mesmo da maneira mais sincera possível, lembrando que o Espírito Santo vai responder plenamente à tua mais leve invocação. Devo ter decidido errado, porque não estou em paz. Tomarei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Quero decidir de outra forma, porque quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Linda essa última parte. Nós ainda temos um tempinho, só que eu estou achando que a parte 1 do capítulo 6 é muito extensa. Eu prefiro deixar para a próxima reunião e eu gostaria de ficar com isso aqui. Vou ler de novo. Devo ter decidido errado, porque eu não estou em paz. Tomei a decisão por mim mesmo, mas posso também decidir de outra forma. Eu quero decidir de outra forma, porque eu quero estar em paz. Não me sinto culpado porque o Espírito Santo vai desfazer todas as consequências da minha decisão errada, se eu lhe permitir. Escolho permitir-lhe, deixando que ele decida a favor de Deus por mim. Eu achei isso aqui muito legal. Quero ouvir os comentários de vocês. A gravação aqui ela tem um limite, mas como a gente ainda está dentro, né, desse limite, queria ouvir os comentários de vocês. Raquel e Ana, se tiverem comentários, manifestem-se.
Podem abrir o áudio, gente, se quiserem falar alguma coisa. Oi, oi, bom Oi, dia. querida. Às vezes eu fico só refletindo mesmo, assim, como que, como que se dá essa questão realmente do Espírito Santo escolher por nós e nos guiar. Eu fico refletindo sobre isso porque não é palpável, né? A gente não alcança isso, não é tangível para nós. Eu achei muito interessante, né? Essa coisa do. Se você não está em paz, é porque você decidiu errado. O que importa é você ficar em paz, né? A paz de Deus transcende todo entendimento. A gente toma as decisões pela gente mesmo, agora pensando no nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana. Mas posso decidir de outra forma. E eu quero isso, porque quero estar em paz, né? Eu não me sinto culpado, porque o Espírito Santo desfaz as consequências de uma decisão errada, se eu lhe permitir. A gente tem que dar esse voucher, né, para ele. E aí a gente escolhe permitir o Espírito Santo fazer isso, deixando que ele decida a favor de Deus, por mim. Eu achei isso muito. Isso aqui calou fundo, né? E a questão do voltar à outra face. Não sei o que vocês acharam. Eu acho uma das passagens mais é, erroneamente interpretadas, né? Que a gente pensa assim, ah, então quer dizer que eu tenho que ser humilhado. Não. O seu irmão não pode ferir-te, porque isso é uma ilusão. E manter algo contra o irmão também é uma ilusão, porque a gente mantém contra a gente mesmo, né? Esse é o significado do voltar à outra face. Nós voltamos a nossa face para Deus, acima de tudo, né? Não sei se vocês têm mais algum comentário. Eu queria ler aqui, agora que eu vi, a introdução do capítulo 6, as lições de amor, antes da gente finalizar. Vamos ler só a introdução que fala de raiva. Muitas de nós aí temos questões com a raiva, né? Então vamos ver o que ele fala aqui, que daí na, na quinta-feira a gente começa na parte 1 do capítulo 6. A relação da raiva com o ataque é óbvia, mas a relação da raiva com o medo nem sempre é tão evidente. A raiva sempre envolve a projeção da separação. Olha que interessante isso. Que deve ser, em última instância, aceita como responsabilidade da própria pessoa, em vez de ser imputada aos outros. A raiva não pode ocorrer a menos que acredites que foste atacado, que o teu ataque, por sua vez, é justificado e que tu não és de forma alguma responsável por ele. Dadas essas três premissas totalmente racionais, não se pode deixar de chegar à conclusão igualmente irracional de que o irmão merece ser atacado em vez de amado. O que se pode esperar de premissas insanas, exceto uma conclusão insana? Claro, né? Se o negócio é insano, a conclusão vai ser também. O modo de desfazer uma conclusão insana é considerar a sanidade das premissas em que se baseia. Tu não pode ser atacado, e o ataque não tem justificativa, e tu és responsável por aquilo em que acreditas. Isso aqui é interessantíssimo. Tu és responsável por aquilo em que acreditas. A gente não pode ser atacado, o ataque não tem justificativa, ele é uma ilusão, né? Foi pedido a ti que me tomasse como teu modelo de aprendizado, já que um exemplo extremo é particularmente útil como um instrumento de aprendizado. Todo mundo ensina e ensina o tempo todo. Essa é uma responsabilidade que assumes inevitavelmente no momento em que aceitas qualquer premissa, e ninguém pode organizar a própria vida sem algum sistema de pensamento. Uma vez que tenhas desenvolvido qualquer sistema de pensamento, vives em função dele e o ensinas. A tua capacidade de te aliares a um sistema de pensamento pode estar mal colocada, mas ainda assim é uma forma de fé e pode ser redirigida. Eu achei muito interessante essa questão da raiva, que eu tive uma experiência, né? No último processo terapêutico que eu fiz, eu comecei a acessar muita raiva, né? E o indivíduo que estava me conduzindo, ele me mostrou uma coisa parecida com o que está aqui, né? Tenta rastrear, ele falou assim, tenta rastrear a origem dessa raiva. Essa raiva não é dessa situação, ela é uma raiva mais longínqua. E aí era algo que tinha acontecido na minha infância que me remetia a uma separação. Isso foi muito interessante. Então, quando eu li isso aqui, eu falei,
realmente ele tem razão, né? A raiva remete à separação. Ela é talvez um efeito, né? Ela envolve a projeção da separação, né? E aí a gente, muitas vezes, na raiva a gente ataca os outros, e isso também é uma ilusão, porque não é sobre a situação. É sobre algo mais, às vezes algo muito mais longínquo, né? Não sei se vocês têm algum comentário antes de eu interromper a gravação. Oi, bom dia. Fale, Ana. Essa última frase dessa introdução que você leu me ajudou a compreender um pouco mais, talvez isso, daquele outro capítulo, porque a capacidade de se aliar a um pensamento, né? Então, ali, quando finaliza a respeito de entregar, ou finalizou o capítulo anterior com uma simples entrega. E é uma entrega absoluta, uma entrega leve, uma entrega. É como se você admitisse que você está num sistema de pensamento, que você se aliou com aquilo e que você se segurou naquilo até certo ponto, a ponto de sobrevivência, que o ego é isso, né? Um sistema de sobrevivência. E você vai entregando para expiação. Você vai entregando, você vai soltando, como se você... Aquela frase que a gente fala, né? Aos pés da cruz, né? Você vai entregando aquilo, você vai soltando. É como se você não quisesse mais nem o controle daquilo, porque você, literalmente a gente se alia ao sistema de pensamento. E tá tudo bem, que nem ele falou ali, tá tudo bem você se aliar, porque é um sistema de sobrevivência, é o que você acreditou até agora, e não tem problema nenhum você entregar. Aí é que o Espírito Santo começa a realmente te guiar com sem uma imposição, que nem a gente viu em capítulos anteriores, né? Que o Espírito Santo não impõe nada. Ele simplesmente precisa que você entregue, que você solte, para que daí ele passe a, eu acredito que fluir na sua vida, na sua caminhada, na sua jornada, naquilo que tu está precisando. Enfim, já precisar já é um pensamento ego, né? Mas naquilo que é, simplesmente, né? É É isso bem... mesmo, Ana. E se perdoar, né, por se entregar a um sistema de pensamento que é de sobrevivência, funcionou até hoje. Que nem essa coisa de achar que a raiva muitas vezes é da situação e não é. É um sistema de pensamento que o ego desenvolve, crente que esse mundo é uma proteção para Deus, porque o ego, no fundo, acredita que Deus é amedrontador. E ele não é. E nós fomos formatados dentro disso, né? Esse Deus que pune, esse Deus que castiga, e essa leitura, né, esse estudo, esse curso, ele conduz a gente para outro lugar. Deus é amor, Deus é bom. Deus não está punindo, né? Eu estava ouvindo um rabino falar esses dias sobre isso, né? É um rabino ortodoxo, ele dizia, essa coisa de, não vou fazer isso porque Deus vai me castigar, é uma questão de a gente amadurecer e entender que não. Deus ama os seus filhos, ele mesmo diz ali, né? Ele chora, né? Por cada um de nós que está afastado dele. E a porta da Techuvá está sempre aberta. Inclusive agora, né? Os 40 dias do mês de Elul é um momento, né? Pra gente lembrar disso. Que a gente nunca foi separado. É isso que esse estudo nos traz, que esse curso nos traz. Não sei se Raquel tem mais algum comentário. Mas é isso mesmo, Ana. A gente precisa soltar esse controle. Ter essa entrega. Eu, por exemplo, a questão da entrega para mim é um desafio, né? Porque sempre muito mental e sempre muito racional, acadêmica, né? A minha profissão, inclusive, reforça isso. E às vezes isso se torna uma fuga também, né? E a gente precisa ter essa entrega. A questão do controle é o medo, né? A gente Exato. já leu bastante sobre isso, então o medo, acredito que o medo ele vai dominando, ele vai criando sistemas de pensamento. Não é, às vezes não é nem um sistema antigo, é uma parte sistêmica, né, fenomenológica, que a gente já estudou, mas a gente cria sistemas, ele tem assim um processo absurdo na nossa mente criativa, né?
para criar Isso. defesas, criar redes, né? E se você crê naquele sistema criado, você defende aquilo até debaixo d'água, né? Não, Exato. tipo, e aí porque o medo ele vai transformando aquilo numa coisa maior do que ela é, né? Assim como a capacidade do Espírito Santo de diluir tudo isso e deixar isso tudo muito mais leve, muito mais pleno, muito mais saudável na Exatamente. nossa vida, né? Sim. É impressionante tudo que a gente está lendo assim. Como vocês comentam, até não é tudo que a gente consegue absorver, porque é uma leitura assim que cada frase é um estudo praticamente, né? Mas eu acredito que tudo isso vai adentrando assim e vai dissolvendo algumas coisas assim. É interessante. Exatamente. Na verdade, o controle é por causa do medo, né? Eu lembro que eu sempre fui. Eu sempre tive interesse nas coisas espirituais. Eu morria de medo de buscar. E aí eu me via dependente de outras pessoas para me trazer isso. E recentemente eu resolvi bancar essa porção, pelo preço que me custava. Usar o meu intelecto, a minha. Usar a nossa inteligência, né? Para fazer essa busca. E não depender de outra pessoa. Não que outras pessoas não sejam necessárias, não é isso. Mas eu tinha medo. Era controle. Eu me entreguei a essa busca e foi muito interessante, né? Uhum. Porque o verdadeiro amor dissipa todo o medo. Deus não vai nos castigar porque a gente está buscando. Em hipótese alguma. E a gente é condicionado, o ego é condicionado a acreditar nesse Deus. Eu achei muito interessante ali quando fala daquela coisa de visitar a iniquidade. Que às vezes é um versículo que traz medo, dependendo de quem está pregando, da leitura que é feita. Aquilo traz medo. E não é sobre isso. É visitada a iniquidade, ela não é condenada. O Senhor visita a iniquidade para libertar a pessoa. Porque a função do Espírito Santo, depois da cruz, é essa, né? E às vezes a gente esquece isso e acredita nesse Deus de condenação. Exato. E assim, ó, toda a pregação, tudo aquilo que eu ouço, depois que eu estou escutando essas coisas do livro, se você vai mais profundo, você vê que a pessoa está falando de ego vezes Espírito Santo. É muito engraçado, assim. É, um, é uma Tudo batalha espiritual. mas não tá explícito ali que tá falando do ego, sabe? Mas agora que a gente tá com esse entendimento, com essa coisa da mente, do mental, né? Aqui o livro ele fala muito dessa batalha mental, né? Ego vezes aquilo que é fluido, natural e do Espírito Santo. Tá nítido ali, tá nítido essa dualidade, essa coisa da separação. Parece que só existem essas duas coisas, e quando você não tá no Espírito Santo, você tá separado e você tá no ego, você tá criando minhoca na tua cabeça, tipo isso, E se sabe? perdoar por isso. Se Isso, perdoar, porque a gente é condicionado, né? É questão de sobrevivência. O ego tem as suas estratégias. Eu mesma me peguei na semana passada num funcionamento terrível. Falei, gente, vamos liberar perdão, porque o negócio tá feio. Por quê? Porque a gente é condicionado. Né? E aí os bons terapeutas, né, as pessoas que conduzem outras pessoas tentam, às vezes, mostrar, olha, não é por aí e tal. Mas tem que se perdoar por recair nisso. Isso aí é pro resto da vida. Graças a Deus tem o Espírito Santo, né? Senão, não sei o que seria. Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui para vocês. Ah. Vocês conseguem imaginar viver sem ter que controlar nada? Ai, olha, de novo, a gente tem que se perdoar mesmo. Tem que se perdoar, porque a gente controla, né? Não tem jeito. Não, tipo assim, parece que não é alcançável esse negócio. Parece que, tipo, é impossível. Como assim que você abre a mão de tudo, né? Eu não consigo conceber isso, do controle. Ai, olha, é uma coisa para refletir mesmo, hein? eu Eu acredito que gostei dessa seja pergunta. Fale, eu Ana. acredito que seja um impulso. A primeira coisa que você vai fazer é querer o controle. Então, é um impulso. Tá ali, tá muito registrado isso em nós. Então, no primeiro impulso, vai dar aquela sensação de você querer controlar.
Agora, existe, é como se fosse uma semente, pelo menos eu tenho essa sensação, que existe uma semente dentro do meu coração que daí fala, mas Deus está permitindo isso. Peraí, Sim, você não sim, é maior que Deus. Peraí, sabe? É uma voz, ela é muito sutil. Deus está sim. permitindo isso. Mas como assim? Você fica indignado, você fica, né? Por mais que a situação seja. E aí eu chego até a imaginar situações assim que possam vir a acontecer, e eu digo, bom, mas se puder vir a acontecer isso, Deus está permitindo isso, calma, Isso, tá isso. com Ele, é Ele que sabe de todas as coisas, é Ele que sabe de todas a totalidade do universo, está com Ele, não comigo, então para, para e Muito sente, e bem. respira. Muito bom, Ana. Tipo Muito bom. isso, sabe? É uma semente, ela é assim sutil, nem sempre assim a gente lembra de primeira hora. Mas vem, se você tá conectado, vem. Essa é a minha, tipo, a minha percepção, sabe, das coisas que eu vivi recentemente, essas coisas que a gente fala, uma coisa que a gente não tem, né, literalmente controle, nada é a morte, né? Então essa parte assim me pegou nesses últimos tempos assim, de uma maneira que É, absurda assim, exato. e a gente olha, e eu olhava para aquilo, tudo acontecendo, né, minha filha ali de 6 anos olhando para aquilo, me falando coisas e eu não sabendo, literalmente não sabendo lidar com aquela situação. Mas aí é como se uma voz bem sutil me dissesse: Deus sabe de todas as coisas. Respira, vive isso. É bom que ela saiba disso. É bom que. Sabe? É uma orientação muito sutil. É muito. Não, não, não tem como explicar isso, eu acho, em palavras. Não, não sei, não É, sei. Que é tipo assim, eu vejo assim, olha, igual você estava falando a questão do medo, né? O controle é isso, é um mecanismo do ego para a gente não sentir coisas ruins. Porque quando você está controlando, você está certo que tudo vai caminhar, que vai dar certo ali na medida que você for fazendo certas coisas. E aí, igual a semente, né, que você fala, a gente está começando um projeto, por exemplo, começou um projeto. Você ora para aquele projeto, você quer muito que o projeto dê certo. Você pede a bênção do Senhor, que o Espírito Santo possa te guiar no projeto. E aí a gente consegue visualizar algumas coisas que pode fazer com que o projeto não dê certo. Então você vai fazer tudo que vai contribuir para aquele projeto dar certo. Você não vai fazer nada que possa, tipo, querer atrapalhar o projeto, querer. É algo que vai atrapalhar aquele projeto. Você não vai fazer nada para isso. Porém, acontece. E aí foge do controle, né? Essa expressão fugiu do meu controle. Por quê? Porque tudo que eu fiz foi para que desse certo. Eu não fiz nada para que desse errado. E ainda assim deu errado, né? E ainda assim as coisas acontecem. E aí, a hora que acontece, a gente bera o desespero. Aí vem a angústia, a aflição, a gente bera o desespero. Estou dando um exemplo de projeto, mas pode ser questão do luto, como eu estou vivendo. Né? Eu controlei muitas coisas dentro do meu casamento para eu não perder. Abdiquei de um monte de coisas para não perder aquilo. E aí vem, não deu certo, foi tirado de mim, foi embora, acabou, né? E eu me vejo totalmente à deriva, sem controle nenhum. E agora? O que eu vou controlar? Não tem nada mais para controlar. Agora eu estou em queda livre. É tipo isso. eu até ia, desculpa me meter, porque realmente essa coisa do luto, né? Eu já passei, meus sogros que faleceram e tal. Me lembro muito Jó. Eu lembro que eu fiz uma leitura de Jó quando eu perdi o meu netinho, né? Eu tenho 3 netos, 2 netas e um menino. O menino é falecido. E aí eu lembro que eu li o livro de Jó, né? Que a gente sempre cita. Ah, porque aquilo que eu mais temia me sobreveio. E aí fica aquele debate. O livro inteiro é um livro super complexo, né? Ele fica aquele debate, os amigos falam uma coisa aqui, que nem a gente falando pra Raquel, né? Com o que ela passou e tal. E aí no final, o Senhor conversa com ele no redemoinho. Eu acho aquilo assim, gente, fantástico. Fantástico. O Senhor conversa com ele naquele redemoinho. Que é no redemoinho que está
a resposta para Jó. Então, às vezes a gente foge da situação, sendo que as chaves estão ali. As chaves estão justamente ali. E aí, e se perdoar também dentro disso. Isso tudo que a Raquel está falando, cabe perdão também. A gente olhar e dizer, eu sou humano. Eu sou um ser humano. É evidente que eu vou querer controlar. É evidente que eu vou falhar. É evidente. E se permitir e se perdoar e tentar fazer o certo. O Yom Kippur tem essa finalidade, né? Os judeus oram durante 40 dias, os sefaraditas, né? 40 dias, ratando lefanerra, pequei contra ti. E é com alegria que eles oram, porque eles estão voltando. Lógico, aí tem a crença da separação, mas eu interpreto esse tempo como para a gente lembrar que nós não estamos separados e que talvez a techuvá seja essa. A techuvá seja precisamente essa. Pequei contra ti, pensando que eu estava separado, na verdade eu não estou, e eis-me aqui, voltando para casa, né? Ô, Grace, mas olha só para você ver que interessante. Eu tô lendo Jó, né? Tô lendo Sim, um passo eu de cada imaginei vez, mesmo, porque, né? sim, eu estou lendo. E eu me vejo nele, o tempo inteiro, por exemplo, naquelas falas que ele tá lá com os amigos dele, ele fala assim, pra que tem que viver aqui? Tipo, eu já tô perdido mesmo, Sim, né? Eu olho pra Jó, ele perdeu tudo, ele não tem nada mais. Aí eu me vejo, né, em certa medida. Claro que eu não perdi tudo, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família, mas de uma forma, né, intensa falando, sentimentalmente falando, o sentimental mesmo, porque os filhos seguem a vida, né? Tudo segue o seu rumo, segue o seu fluir. Eu tinha o meu marido sim. do meu lado, né? E ele foi. E aí eu tô nesse lugar mesmo de Jó, de olhar para isso e conversar com Deus mesmo, tipo, o que, né, era de mais valor foi me tirado. Então, do que vale viver nesse estado? Né? E ele questiona muito isso, e é muito interessante os questionamentos que ele faz, porque realmente isso é a alma. E é Isso. a alma buscando um sentido naquilo que não tem mais. E aí eu olho assim para a vida de inúmeras pessoas, não só para a minha, né? Eu olho para a vida de assim, inúmeras pessoas que perderam tudo. Por exemplo, uma vez eu participei de uma constelação de uma mulher que ela perdeu um filho afogado, ela e o marido, eles perderam um filho afogado, depois eles perderam um filho num acidente e depois um filho suicidou. E aí sobrou os dois. E os dois combinaram que um ia cuidar do outro. E que eles não iam, que não ia acontecer nada com eles, que eles não fariam nada para, né, para separar os dois e que eles iam cuidar muito do outro. Só que o marido dela não suportou e ele suicidou também. E sobrou só ela, sabe? E a constelação dela foi estar os três filhos deitados no chão e o marido. E assim a mulher passa pelos três filhos, aí cada um dos filhos que ela passa, ela faz um gesto de mãe, cuidando, arrumando um cabelo, arruma a roupa de um, faz um carinho no outro. E a hora que ela chega no marido, ela olha para ele e fala: Por que você me deixou? A gente tinha combinado, tínhamos feito um combinado, né? E ainda assim você não suportou. Aí ela levanta, arruma a própria roupa, arruma o cabelo dela e fala: Só me resta seguir. A questão é seguir para onde? Sabe? Para onde que você vai depois disso tudo? Pra vida? Ai, desculpa. Então, mas que vida, né, É Ana? que, Ana, é que mas foi deixa eu te muito dizer, espontâneo. Vai pra vida, vai pra A Ana tá mas certa, e que sabe por vida, quê? Ana? a Que vida, a vida? vida, a Quando vida você que olha deu para Jó, certo. mas olha para Jó, que vida! Porque, tipo assim, Ai, imagina que você não sabe o final de Jó. Eu tenho. A gente não Ah, sabe o mas final de Jó, você Deus está deu no em dobro meio que ele lá tinha do negócio. perdido. Tá, mas faz Não, conta que você não Deus deu em sabe dobro. disso. Mas está na Você Bíblia, não Deus deu sabe em dobro. disso. Eu lembrei agora, eu dou razão para Ana, eu entendo totalmente o que a Raquel está dizendo. Um amigo do meu marido passou por isso. Ele perdeu toda a família, perdeu os 3 filhos e a esposa.
E aí a gente ficava nessa, né? A gente conversava entre a gente, cara, o que que o Carlos vai fazer agora? Nossa, olha só o que aconteceu e tal. E no fim, o homem refez toda a vida dele. Ele refez toda a vida dele. Ele casou novamente, teve filha, teve uma filha e tal. E aí, volta e meia, a gente lembra dessa história. Eu não tô desmerecendo em nada, tá, Raquel? Só tô achando que a Ana fez uma boa contribuição aí. Não, sim, porque meu E seguiu, né? questionamento A vida dele realmente é seguiu. esse. E Deus deu, no caso de Jó, a gente sabe, tá escrito lá, Deus deu em dobro. Mas é difícil, gente. Eu até vou interromper a gravação, porque tá quase acabando o tempo da plataforma, mas que a gente possa ficar com essa. Que a gente possa ficar com essa porção, né? Principalmente considerando que nós temos poder de escolha. Nós podemos escolher o Espírito Santo, independente do problema que cada um esteja passando. Sinto muitíssimo pela Raquel, ela sabe disso. Sinto muito pela Ana, o que quer que ela tenha passado recentemente. Todas nós passamos coisas, né? Mas eu vejo que nós estamos de pé. Nós estamos de pé aqui. É admirável essa força. E por quê? Porque o Espírito Santo está nos conduzindo. Nós poderíamos Quando, simplesmente, né, quando eu ouço o renunciar a tudo Espírito isso. Santo, eu sinto que deu certo. Que nem a Raquel falou Deu. do planejamento. Já deu certo. Já deu O, certo. o projeto que a Raquel falou, mas não deu certo, foi me tirado. Não, deu certo. Deu certo porque deu certo até ali. Até ali deu super certo. E vai continuar dando certo, mas em outro cenário. Né? O cenário ele muda. A morte é só não ser visto, não ser mais visto. Só isso, mas ele continua na eternidade, continua no amor. O amor abraça tudo. Eu sinto que o amor abraça tudo. O amor do Espírito Santo consegue abraçar o Sim. todo. O que não invalida a dor, né? O que não invalida Não, que a gente jamais, tem que passar pelo luto, tem que passar pela dor. jamais. Não Uhum. invalida de maneira nenhuma. Eu, cho Mas eu se a gente choro está de pé muito aí. aqui, Eu tem algum choro propósito. muito ainda. E quando a Ayla me olha e diz assim, não era a hora dela, ela não podia ter ido, eu tô com saudade de brincar com ela. Eu falei, é verdade, eu choro junto com ela. Sim, Porque claro. isso faz toda a diferença, porque a gente dá um lugar para essa sensação que tá passando, que logo vai passar. E aí ela diz, mãe, Jesus veio buscar a alma dela, né? Eu digo, só isso, mas ela vive. Ela É, vive. a minha neta mais velha, aliás, hoje é aniversário dela, né? 9 aninhos. A minha neta mais velha fez uma fala da semana passada, dizendo assim: eu gostaria que todas as pessoas que morreram estivessem aqui. Aí eu falei pra ela, mas Jesus, e eu não falei assim com tom religioso para doutrinar, nada disso, né? Falei pra ela, você veja Jesus, ele morreu por nós e aí nós ainda falamos nele. Todo ano nós temos a Páscoa para lembrar dele, nós lembramos dele todo dia, toda hora, todo momento. Então essas pessoas que você quer, eu queria que tivesse vivo, elas vivem no seu coração. E aí ficou aquele silêncio. Meu marido olhou assim. Meu marido tava meio rindo, né? Porque lá vai ela falar em Jesus de novo. Vai fazer o quê? A gente é apaixonada por esse homem. Ele Fazer o quê? explica tudo, dá licença, posso falar? Ele explica tudo. Eu falei pro Eu meu amo marido, vocês. desculpe, Obrigada. Obrigada pela troca de hoje. não é uma doutrinação, mas ficou aquele silêncio. Eu vou interromper a gravação, então ficamos por Tá aqui. bom, Tchau, beijo. tchau.